Olá, bom dia. Meu nome é Pedro Marchetti e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre inteligência emocional. Antes de tudo, eu quero falar de como surgiu esse projeto. Esse projeto ele partiu da ideia de que, em algum ponto da vida, todo mundo sofre. E que todo mundo, querendo ou não, vai sofrer com as suas próprias falhas e sucessos. E, partindo disso, a gente teve a ideia de, nesse ano, não trabalhar com algo físico, mas algo muito mais simbólico. E, para concretizar isso em um exemplo, eu quero dar um exemplo pessoal que aconteceu, que eu ainda me lembro. Foi no ano de 2013, numa convenção de jogos, foi anunciada um jogo que prometia aos jogadores uma experiência de mais de 1 quinquilhão de planetas para ser explorado e catalogado. Um projeto tão ambicioso que a maioria das pessoas não acreditou. E enquanto o tempo ia se passando e esse projeto ia sendo feito propaganda e tal, nada disso era revelado para o público do processo de criação. É claro que aquilo foi uma farsa, uma grande mentira. E no dia do lançamento, o jogo não entregou nem 1/3 do que ele havia prometido. Depois de um longo hiato de 1 ano, uma grande atualização foi lançada e o jogo foi totalmente remodelado, entregando tudo o que ele havia prometido e ainda mais. Isso é um exemplo que eu estou citando aqui porque eu gosto muito dele, que ele implica que, mesmo que você falhe, mesmo que você fracasse, ou que você havia prometido falhou, você ainda pode se levantar, tirar sua cara do chão e refazer. Tem um pintor que cita muito disso, que é o Bob Ross. Alguns devem conhecer, que ele diz que não existem erros, existem acertos infelizes. Por exemplo, é maravilhoso. Ele está pintando um quadro, e aí uma gota de tinta marrom cai no meio de um mar azul, de uma pintura azul. E ele transforma essa gota marrom em um barco. E isso, se você for pegar simbolicamente para si mesmo, você pode imaginar que, se eu estiver construindo uma torre e eu não conseguir chegar até o teto, pelo menos eu tenho uma casa. E o que eu quero falar aqui, citando até talvez Immanuel Kant, é que a gente gosta muito de mundializar o problema. E o que, na verdade, é certo. Porque, muitas vezes, você se imagina como o centro do problema. Por exemplo, pai, você às vezes está irritado com seu filho, você vai falar com ele, e às vezes você acaba falando o que você não devia falar, ou que deixou seu filho magoado, triste ou chateado. E isso, você devia ter a inteligência emocional, todos nós devíamos ter a inteligência emocional de saber que, se eu for falar com ele agora, eu vou provavelmente magoar ele e vou quebrar a relação que eu já tenho com meu filho. Por isso, eu vou dar um tempo, vou repensar no que eu vou falar. Porque muitas vezes não é nada. E assim, a gente imagina que conversar com os nossos filhos seja um monstro de 7 cabeças. Mas não é nada disso. Muitas vezes, uma conversa pode impedir tragédias. Quantas conversas não impediram tragédias? Se for para dar um exemplo claro aqui, um exemplo até político, na crise de mísseis de Cuba, acho que em 64, 68, uma conversa através da linha quente entre Moscou e Washington impediu uma guerra nuclear, por causa de um erro de satélite que eles haviam visto uma foto em que pareciam mísseis nucleares posicionados na costa de Cuba, mas que não era nada daquilo. Vocês têm ideia do quanto é importante você conversar com seu filho? O quão é importante você exprimir os seus sentimentos para fora? O quão importante é você ver que ali do lado não é só seu filho, mas também seu amigo, alguém que vai estar para sempre na sua vida. E citando mais um exemplo aqui, dessa vez um exemplo talvez meio obscuro, é Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional. Ele cita que uma vez ele e a filha dele estavam voltando para a casa deles em Nova York e eles viram um morador de rua cadeirante pedindo dinheiro no trânsito. E ele foi lá e entregou uma nota de $20 para ele. Ele pegou e quando ele foi entregar a nota, o vento levou a nota para longe. E por mais que seja um exemplo horrível e mundano, que tá errado, né? Uma sociedade tão plasticista e superficial quanto a nossa, aquele morador de rua correu atrás daquela nota e conseguiu pegar. Ele não desistiu. E como eu já disse antes, é um exemplo horrível, mas é o que a gente deve levar para nossa vida. Que mesmo se a gente tropece, caia, esteja de cara no chão, com lama por cima de nós,
vai ter um motivo para sorrir, querendo ou não, porque se você analisa o ser humano só como a parte da frente de um cristal, você não olha o resto, porque o ser humano ele é dividido em várias facetas. Ele tem a faceta emocional, a faceta profissional, a faceta social. E se você julga e vê a pessoa só de um lado, você não vê o que é ser humano, porque ser humano é ter falha, ser humano é ter dentro de si diversos, como eu posso dizer, partes que formam uma personalidade. E é isso. Muito obrigado e não se esqueçam, a vida é assim.